Boa noite a todos. É uma alegria estar nessa casa, com essa energia tão positiva que nos eleva, que transborda. É impressionante quando o coral começou a cantar, as vibrações, a energia se modificou, eu fiquei totalmente envolvido. Aí a música de qualidade, ela tem esse poder, ela nos eleva para outros mundos, para mundos melhores, faz com que a nossa vibração fique positiva e que possamos absorver dessa forma as energias dos espíritos trabalhadores da casa, que estão todos aqui, ao lado de cada um de nós, para nos ajudar naquilo que cada um necessita. Nem sempre naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós merecemos, naquilo que nós precisamos dentro desse nosso processo. E eu agradeço a essa espiritualidade, agradeço ao coral, aos nossos irmãos por nos dar essa oportunidade, a todos que aqui estão presentes, e agradeço a esta espiritualidade que vai nos envolver a todos para que saiamos daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Naquele distante 18 de abril do ano de 1857, o então professor Hippolyte Léon Denisard Rivail realizou o lançamento oficial de um livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, considerado um verdadeiro manual de conduta para uma vida melhor, conforme está escrito em seu frontispício. Assinou essa obra com o pseudônimo Allan Kardec e nos trouxe essa preciosidade, onde se trata de uma obra onde teremos perguntas de filosofia, de ciência, de religião, elaboradas pelo professor, esse mestre eminente que teve como mestre Pestalozzi, que foi a razão encarnada em pessoa. E essas perguntas elaboradas por ele foram respondidas pelos espíritos do mundo maior. E nos interessa em especial, nesta noite, uma delas, a questão de número 625, onde o ínclito codificador interroga os espíritos do mundo maior com a seguinte questão: qual é o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra, a fim de que nos sirva de modelo e de guia? E os espíritos venerando responderam de forma sintética, direta, objetiva: Jesus. É a menor resposta em palavras, porque dispensa qualquer comentário, até mesmo para nós que somos tão imperfeitos e pequenos. Jesus foi, sem dúvida alguma, o ser mais perfeito, mais puro, mais evoluído que já habitou esse nosso planeta, hoje ainda de provas e expiações, mas que se encaminha para um mundo melhor. E depende de cada um de nós transformar esse mundo num mundo melhor, e o caminho é Ele que nos indica, porque Ele não veio para nos salvar, como acreditam muitas religiões de forma equivocada, com o seu sangue na cruz, mas Ele veio para mostrar o caminho da salvação, que é seguindo os seus ensinamentos. Este homem incomparável, cuja grandeza pode ser definida por Emmanuel, através da psicografia incomparável de Francisco Cândido Xavier, na obra A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos fala que Jesus já era um ser puro, perfeito, evoluído, antes mesmo do nosso planeta ser criado, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, nos dando uma relativa ideia da grandeza de Jesus. Mas na literatura universal, poderíamos citar Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras no século XIX, ele que até então era um agnóstico, quase que um ateu, e pela primeira vez ele teve a oportunidade de ter contato com o Evangelho, quando foi visitar a sua irmã, que estava em uma cama, doente, e que fez a ele um pedido especial. Desejava que ele lesse algumas páginas para acalmar o seu coração. E Ernesto Renan, através do pedido de sua irmã, abre pela primeira vez o Evangelho de Jesus. E é ele que se apaixona pelo Cristo.
e se apaixona de tal forma que foi escrever uma das mais belas obras de Jesus, intitulada Vida de Jesus, traduzida para quase todos os idiomas do mundo, um verdadeiro best-seller. Nesta obra incomparável, Ernesto Renan diz que muitos foram os personagens que viveram na terra e que contribuíram de alguma forma. Muitos foram aqueles que fizeram história dentro da humanidade. Ele cita Krishna, Buda, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos esses personagens contribuíram na história, viveram dentro da história. Mas Jesus foi diferente, porque ele não coube na história. Tamanha a grandeza de Jesus, ele foi o único que dividiu-a entre antes e depois do seu nascimento. Diz Renan que muitos foram os conquistadores que ficaram conhecidos na história da humanidade. Ele vai citar Nabucodonosor, o imperador babilônico. Ele vai falar de Ciro, o conquistador persa, de Alexandre, o grande da Macedônia, de Júlio César na Roma. Todos esses conquistaram através da força bruta verdadeiros impérios. Mas o único conquistador incomparável é Jesus, porque ele conquista de dentro para fora. Ele conquista pela força do amor. E por isso mesmo todos esses ficaram sucumbidos da história, e Jesus permanece vivo na história de todos nós. E a grandeza desse homem incomparável é denotada desde a sua chegada na terra, porque sendo ele o maior emissário de Deus à terra, poderia ter escolhido como pai o homem mais importante do mundo conhecido à época, Caio, Júlio César, Otaviano Augusto, o célebre imperador romano, mas escolheu como pai o carpinteiro José, nos dando uma lição de humildade. Ele que poderia nascer em berço de ouro, em palácio, escolheu nascer em uma estrebaria, em uma manjedoura, nos dando o maior exemplo da simplicidade. Porque foi aqui, naquele local humilde, numa manjedoura colocado, ali Maria deu à luz aquele que se tornou a luz do mundo. Nasce Jesus, e a história da humanidade jamais seria a mesma. Ele veio abalar os alicerces de tudo até conhecido no momento. Ele veio transformar a história científica, religiosa, filosófica da sociedade inteira. Mas a sua vida não seria nada fácil, porque ali no nascimento, José sonhou, naquela mesma noite, por ser um médium, os espíritos vieram lhe dizer: a criança corria perigo. Herodes o Grande, o terrível, havia mandado decretar a matança de todos os meninos até 2 anos de idade. Era necessário fugir. E eles seguiram, segundo alguns historiadores, para o Egito, onde permaneceram até que José sonhou novamente. O perigo havia passado. Herodes o Grande estava morto. Retornam para Nazaré e vão dar seguimento às suas vidas dentro da simplicidade, da humildade. José na carpintaria, Maria ali no lar. E foi justamente com 4 anos e meio, quando Jesus estava com essa idade, que Maria recebeu naquela tarde uma visita especial. Era sua prima Isabel, uma mulher de idade avançada, que havia sido abençoada com uma gravidez quase ao mesmo tempo que Maria, que teve o filho um pouco antes, 5 meses antes de Maria, e que deu o nome a esse filho de João. Era o filho de Isabel e Zacarias. E Isabel, que morava num promontório distante, veio para visitar, rever a prima querida. E ali foram momentos de júbilo, de alegria. Enquanto ambas preparavam o alimento, as crianças brincavam do lado de fora. Jesus com 4 anos e meio, João com 5. E diante a distração de ambas, o silêncio se fez. E foram procurar os meninos. E eles não estavam mais ali. E saíram de um lado para o outro, quando de repente avistaram lá no alto, no altiplano, a um passo de cair no vale lá embaixo, estavam os 2 meninos. João estava deitado de barriga para baixo, segurando o queixo, olhando o vale, enquanto Jesus
estava de pé. Parecia um pequeno general. Os braços estendidos demonstravam no vale lá embaixo para o seu soldado, onde seriam travadas as maiores batalhas em nome do amor. Maria sobe com Isabel, pé ante pé. Um passo em falso, o menino caía no vale lá embaixo. Isabel carrega João. Maria pega Jesus nos braços, olha para o menino e pergunta: meu filho, o que fazes aqui, meu filho? Por que me preocupas dessa forma? Minha mãe, estou a cuidar dos interesses do meu pai. Mas o seu pai está na carpintaria, é José. O meu pai, aquele que me enviou, é outro. Ela ainda não tinha a dimensão da grandeza do Espírito que estava naquele pequeno corpo. Carrega o menino para casa. Ambas comemoram aquela noite o reencontro, o júbilo, e na manhã seguinte, Isabel já está do lado de fora para partir. O pequeno João está com ela, e é nesse momento que o menino faz uma pergunta a Jesus, cuja resposta seria uma verdadeira profecia: não quer vir comigo, Jesus? Não, João, é necessário que tu vás primeiro. Eu, Jesus, irei depois. 25 anos se passam desta ocasião, e eis que às margens do rio Jordão, sinuoso e belo, está a figura de um homem estranho, um homem que vestia-se com pele de animais, que trazia na cintura uma corda amarrada, que alimentava-se de mel e gafanhotos, e que cantava a todos o arrependimento. Arrependei-vos, dizia ele, arrependei-vos todos vós, porque é chegada a hora do Senhor. Eu batizo com a água, mas aquele que virá depois de mim, de quem não sou digno de atar as sandálias, batizará com o fogo do Espírito. Arrependei-vos. Era a voz de João, o Batista, o precursor, aquele que, segundo as Escrituras, deveria vir primeiro, anunciando a chegada do Messias que viria depois. E eis que numa manhã de sol inesquecível, enquanto João batiza a multidão, ele percebe a figura de um homem que desce o vale, suavemente, que desce em direção à multidão, traz um manto sobre a cabeça. João se emociona, abaixa-se e diz à multidão: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, de quem não sou digno de atar as sandálias. Era Jesus, que se aproxima, que é batizado para cumprir assim as profecias, e que a partir daquele momento vai começar a sua grande saga na terra, porque ele vai escolher um local humilde, um local simples, onde vivia a ralé, onde muitas vezes os doutores da lei em Jerusalém anunciavam o que pode vir de bom da Galileia, porque a Galileia era a Galileia dos pescadores, dos vinhateiros, dos agricultores, era a Galileia do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério César. Era ali que pescadores tiravam o seu sustento, nem era um mar, mas um grande lago de água doce. E é ali, em meio a ralé, que surge essa figura incomum, este conquistador, que vai caminhando pela praia, 1,75 m, dizem alguns historiadores, 1,78 m, 75 quilos ou um pouco mais. Os cabelos repartidos ao meio eram caídos, compridos, longos, até os ombros, que se misturavam com a barba, da mesma tonalidade do mel, do ouro velho, os olhos azuis transparentes, os lábios pontiagudos, o zigoma da face. Aquele homem incomparável surge ali na Galileia e vai nas areias brancas de seixos miúdos, caminhando para convocar o seu colégio galileu. Ali ele vai chamar João, ele vai chamar Tiago, André, e ele vê um homem na praia que atira as redes ao mar. Era um pescador, e Jesus começa a sua conquista, porque ele é um conquistador, como diz Renan. Ele é um conquistador incomparável. O seu magnetismo, a sua energia nos atrai para ele, a fim de que nós ou o amemos ou o odiemos
por interesses próprios. E dessa forma ele se aproxima daquele homem e o convoca: Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, vem comigo pescar almas para o reino de Deus. E Simão, que era viúvo, um homem do labor do mar, abandona as redes sem questionar e segue Jesus. Ele encontra um outro homem na coletoria, um publicano, cobrador de impostos, odiado por todos, porque os publicanos eram judeus que cobravam impostos de outros judeus para oferecer aos romanos, mas ficavam com uma grande parte desse dinheiro, tornando-se ricos e odiados ao mesmo tempo. Mas Jesus já havia anunciado: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. E ele olha aquele homem doente que está a ponto de despertar para uma nova vida. Ele se aproxima e, olhando no fundo dos seus olhos, ele diz: Mateus, Mataios, vem comigo, Mateus, contabilizar almas para o reino dos céus. A transformação foi imediata. Mateus, o Levi, que se tornaria um dos evangelistas, abre a portinhola do balcão e abandona tudo para seguir Jesus. Ele forma o colégio Galileu com o último dos 12, Judas, que não era da Galileia, era da cidade de Queriós. E ele vai escolher um monte qualquer. Dirá um dos evangelistas que ele subiu um monte, o outro diz que ele desceu um monte, mas o importante é que nesse monte, às margens do mar da Galileia, ele, aureolado de luz, descerra os lábios para dizer: eis que eu vos trago a minha paz. Não vou lá dou como vós a conheceis, mas vos ofereço como somente eu posso vos dar. Porque a paz que conheceis é semelhante ao intervalo entre as batalhas. A paz que conheceis é semelhante à calmaria da superfície do mar morto, que não obstante esconde no fundo o lodo fétido e imundo. Mas a paz que eu vos trago, somente eu, Jesus, posso vos dar. E canta o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que choram, que serão consolados. E as suas palavras caem como uma esperança no coração tão sofrido daquele povo. Desce um monte e vai para a casa de Simão. A casa de Simão era como a maioria das casas à época, construída em pedras, uma construção retangular que tinha na parte de cima uma abertura imensa chamada claraboia, por onde entrava não só a luz, mas a suave brisa daquela região agradável às margens do mar. E ali na casa de Simão, Jesus se senta e passa a falar do Evangelho, do reino de Deus. Rapidamente a casa se enche, as pessoas se aglomeram do lado de fora, todos, de todos os lados, de todos os locais, queriam estar com Jesus. Todos eram atraídos por aquele magnetismo e de repente pôde-se ouvir ali de dentro uma voz que vinha de fora. Era uma voz que abeirava dor, sofrimento e que cantava: Jesus de Nazaré, tende piedade de nós. Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. E ao mesmo tempo, a resposta vinha em um verdadeiro coro. A multidão respondia do lado de fora: é impossível entrar. Nós aqui também desejamos estar lá, mas é impossível, a casa está cheia. E de repente, ouviu-se passos na escada ao lado. E de repente, aquele retângulo de luz foi ofuscado, quando uma esteira imunda passou a ser descida através de cordas, lentamente, até o chão. Na esteira estava um paralítico, os cabelos desgrenhados, os olhos pareciam estar em órbita, magro, cujos ossos pareciam saltar para fora da pele. Ele ficou ali deitado na esteira, aos pés de Jesus, que olhando aquele homem ouviu: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Jesus olhou o homem, olhou a multidão e perguntou: Natanael, filho de Elias, tu crês que eu te posso curar? Ah, Senhor, tu me conheces. Se tu sabes meu nome, tu me conheces. E se me conhece, sabe que há 25 anos eu sofro dessa paralisia. Eu creio, Senhor,
cura-me. Natanael, filho de Elias, levanta-te e anda. Natanael cravou os cotovelos magros no chão e com uma força começou a se levantar, mas quando estava a meia altura deu um titubeio e tombou novamente. Um silêncio se fez, mas era um silêncio de palavras, porque mentalmente todos perguntavam e questionavam: não é ele o Messias? Não é esse Jesus? Ele precisa curar para que possamos ver e crer. E Jesus, que era capaz de captar o pensamento das pessoas, Jesus que foi o maior de todos os médiuns que esteve na terra, porque segundo Emmanuel, ele foi o médium de Deus, captando aqueles pensamentos, levantou-se da onde estava, parecia uma chama viva, de pé, agora ainda com ternura, mas com rigor. Ele olha para aquele paralítico e diz: Natanael, filho de Elias, em nome do meu Pai eu ordeno, levanta-te e anda. E Natanael passou a se levantar rapidamente, parecia que mãos invisíveis o sustentavam, ficou de pé, deu um grito de alegria: Mestre, que queres que eu faça? Vai e anuncia o que pode o Filho do Homem, em nome do amor. Ele enrola a esteira imunda, coloca sobre os braços e sai em direção à praia. Naquele mesmo instante, uma mulher que estava ao canto da multidão diz: Mestre, tende piedade da minha filha que é cega. Jesus vai até ela, coloca as mãos sobre seus olhos e as escamas de trevas tombam. E pouco a pouco ela vê o Nazareno Belo à sua frente. No outro canto, um jovem rasga a camisa, mostrando as pequenas feridas que passam a desabrochar. A lepra. Mestre, cura-me. Ele toca as feridas e elas se fecham, como pétalas que caem depois da primavera. E ele segue curando, ensinando, trazendo a mensagem de amor e esperança na terra. A noite cai e Simão Pedro, que está encostado na porta, vê que a multidão é insaciável e dá um basta. Chega, por hoje basta. Jesus precisa descansar. Vai até Jesus, como um verdadeiro cão São Bernardo ajudar o amigo, e leva Jesus para fora da casa. A noite estava especialmente bela, o zimbório celeste salpicado pelos diamantes estelares. A lua podia ser refletida pelo imenso espelho d'água do mar da Galileia. Naquele cenário bucólico, Jesus caminha lado a lado com Simão Pedro, o silêncio da noite. E Simão, orgulhoso, pensava consigo mesmo: Jesus é meu amigo, ele está em minha casa, orgulhoso de ser amigo do Messias, do Cristo. E olhando para Jesus, através da claridade da lua, percebeu que lágrimas desciam pela face do Cristo. Então ele interrompeu: Mestre, ó mestre, tu choras, mestre, deve ser de alegria, de júbilo, de contentamento, pela tarde inesquecível. Não, Simão, eu choro de compaixão, porque nem tu e nem eles me compreenderam. Ah, mestre, mas hoje foi uma tarde memorável. Curastes aquele paralítico que eu mesmo ajudava com peixes que sobravam da minha pescaria. Aquela jovem cega, eu acompanhava o desdém das pessoas que insultavam na rua pela sua cegueira. E aquele jovem leproso, eu já estava desconfiado, ele estava a um ponto de ser expulso para o vale dos imundos, de descobrirem que ele estava com lepra. Curaste a todos eles. E tu achas mesmo, Simão, que o Filho do Homem veio à terra para curar os corpos? Nunca ouviste dizer, Simão, que não se pode fazer remendo com tecido novo em tecido velho, porque o rombo é ainda maior? Nunca ouviu dizer que não se pode colocar vinho de boa qualidade em odres contaminados, porque senão perde-se todo o conteúdo? Eu não vim para curar os corpos. Eu posso ver aquele paralítico nesse momento, está em uma tasca, levantando uma taça e dizendo: agora que Jesus me curou, vou beber até a última gota. Eu posso ver aquela jovem na intimidade do seu quarto, antes cega, agora prepara a vingança contra aqueles que desdenhavam da sua cegueira.
E aquele leproso, eu posso vê-lo no lupanar, abraçado às duas jovens, prostituindo-as, e dizendo: agora que Jesus me curou, vou gozar os prazeres. Eu não vim para curar os corpos adoecerão novamente. Eu vim para libertar as almas, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, Simão. E Simão, silencioso, compreendeu. As horas se foram, os dias se passaram, Jesus continuou sua saga na terra, levantando os caídos, trazendo luz para os que estavam na escuridão, trazendo a maior mensagem de amor e esperança, mas foi perseguido por isso. Os doutores da lei, que não desejavam a modificação que Jesus trazia para todos nós, porque desejavam olho por olho, dente por dente, pancada por pancada, porque desejavam um mundo de coisas exteriores e não do interior, porque Jesus veio para revogar a lei de Moisés, veio mostrar que a lei é a lei do amor. Quando ele diz para os doutores da lei, conforme está em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40, qual o maior mandamento da lei? Pergunta a ele, e ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as vossas forças, com toda a vossa alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis, todos os profetas estão resumidos no mandamento do amor. É o amor incondicional. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Até 7 vezes. Eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele veio para nos ensinar a oferecer a outra face. Quando atingidos em uma, a mensagem de Jesus era a mensagem que desagradava. Os doutores da lei o perseguem, o sinédrio está atrás dele, e ele é preso finalmente, naquela quinta-feira sombria, no horto de Getsemane, depois do beijo de Judas, do beijo equivocado, da traição. Ele é levado para os doutores da lei, para Anás e Caifás, sumos sacerdotes do templo, para que num julgamento sórdido e arbitrário, onde a sentença já estava proferida, antes mesmo da chegada do réu, crucificação, ele é levado ao Gólgota, palavra hebraica que significa caveira, o monte da caveira, onde aqueles que tinham o destino da condenação, a crucificação, terminavam seus tristes dias na terra. E ali ele é levantado de braços abertos, como um dia ele mesmo anunciou: o Filho do Homem será entregue aos homens, farão com ele o que lhe aprouver ser feito. Ele será erguido, mas de braços abertos atrairá a todos. Diz a história que Pilatos chegou a dizer: Jesus será esquecido em uma semana, mas de braços abertos ele passou a atrair todos. E ali naquela cruz infamante da vergonha, ele expira seus dias, mas planta uma semente no coração da criatura humana, a semente do Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Essa semente que está em germe em muitos corações, mas que desperta naqueles que encontram com Jesus, que despertam naqueles que entendem a verdadeira mensagem do Cristo e o que Ele representa na vida de todos nós, porque Ele é o farol que ilumina as nossas imperfeições, é a força que nos sustenta, e aqueles que encontram Jesus transformam suas vidas, e transformando suas vidas, transformam a vida de milhares de pessoas. Esta é a mudança, é a transformação, é a conquista desse homem incomparável. E ele quis conquistar alguém que para todos nós poderia ser improvável, mas para Jesus não há impossível. E aquele jovem que naquela manhã em especial estava orgulhoso. Há pouco ele havia sido responsável por torturar alguns seguidores de um certo crucificado, que foi levado ao Gólgota, mas que continuava atraindo multidões. E há pouco ele teve uma informação preciosa: o paradeiro de um dos líderes desta seita, Ananias. Ele desejava buscar Ananias, não só porque Ananias era um líder daquela seita, mas porque Ananias foi o responsável por converter a sua noiva Abigail. Ele desejava vingança, a morte de Ananias.
ele desejava impor a religião mosaica. Ele teve como professor um dos mais notáveis rabinos considerados até hoje, Gamaliel. E ele era um intelectual, um juiz praticamente, conhecia as mais de 600 leis de cor, capaz de debater com qualquer autoridade. E ele foi ao Sinédrio, onde lhe deram uma carta, e essa carta lhe dava o poder de ir até Damasco e de dar fim em Ananias e em todos aqueles que seguissem o crucificado. E é justamente nesse dia que ele sobe no animal, orgulhoso, seguido por uma pequena caravana de soldados que iriam obedecer suas ordens. Ele segue cavalgando à frente. Ele traz um sorriso no rosto, mas era um sorriso ilusório que contrastava com a amargura que tinha na alma. Apesar de tudo que ele tinha, ele não era feliz. Ele não compreendia o que lhe faltava, qual era o motivo daquele vazio existencial que lhe consumia de dentro para fora. E o que mais o deixava aflito, angustiado, é perceber que aquelas pessoas que ele torturou, quase até a morte, eram capazes de demonstrar a ele uma paz que ele nunca teve. Parecia que naquele trajeto até Damasco, ele já estava sendo preparado para o encontro que logo mais ocorreria. Porque esta ovelha perdida, somente o bom pastor poderia resgatar. E é às portas de Damasco que ele vê uma luz tão forte, tão poderosa, que faz com que o animal se agite e que ele caia ali de joelhos, simbolicamente de joelhos, nas areias escaldantes de Damasco. E aquela luz que se faz à frente dele, e a figura de um homem majestoso, que de braços abertos pergunta: Saulo, ó Saulo, que queres de mim? E ele de joelhos, e há um simbolismo, porque já é o servo se apresentando para o seu novo Senhor. Já não é mais o perseguidor, é o servo de joelhos se apresentando para o novo Senhor que ele seguiria. Quem és tu? Senhor, sou Jesus, a quem procuras, a quem persegues. Nesse momento é a transformação mais violenta do Evangelho, porque aquele homem que era capaz de debater com qualquer autoridade, não foi capaz de dizer uma palavra a Jesus, não foi capaz de questioná-lo, apenas de humildemente dizer: que queres? Que deseja que eu lhe faça, Senhor? Vai a Damasco, e lá lhe será dito o que fazer. Jesus, apesar de tão perseguido, o amava. Era o vaso escolhido por Jesus, porque Jesus nos escolhe e transforma nossas vidas. E ele então transforma a vida de Saulo, que vai para Damasco, levado por aquele pequeno grupo de soldados que desdenham dele, porque foi uma visão mediúnica. Os soldados não viram Jesus, e Saulo ficou cego diante aquela luz de primeira grandeza. Ele precisava daquela cegueira, porque ele já estava cego, ele precisava agora enxergar a verdade. Foi Estevão que disse: perdoa Saulo, Abigail, ele é fiel a Moisés, mas quando encontrar Jesus, ele será fiel a Jesus. E ele agora é abandonado pelos soldados, à própria sorte, em uma hospedaria. E no terceiro dia alguém bate-lhe a porta, e ele pergunta: quem és? Sou eu, irmão Saulo, Ananias, aquele a quem pretendia matar. Mestre esteve comigo e pediu para que aqui eu estivesse, a fim de lhe devolver a luz dos olhos. Jesus é fascinante. Ele podia curar Saulo no momento que quisesse, mas coloca a vítima para curar o algoz, para a reconciliação. Ananias adentra, coloca as mãos sobre os olhos de Saulo, as escamas caem, e Saulo passa a visualizar na sua frente a figura daquele ancião, aquele a quem ele desejava matar, mas que agora ele vai desejar amar, porque Jesus transforma nossas vidas, e ele se transforma. Vai ser agora Paulo, o apóstolo dos gentios. Vai se preparar durante 3 anos no deserto para voltar e ser um dos maiores pregadores do Cristo, para enfrentar a revolta dos doutores da lei, a quem ele traiu,
e a desconfiança dos cristãos a quem ele perseguiu. Ele vai ser perseguido, apedrejado, quase à própria morte, mas levantando-se sempre como uma fênix viva, a ponto de dizer um dia: já não sou eu quem vivo, é o Cristo Jesus que vive em mim. Que homem incomparável é Jesus Cristo. Em Nossa Senhora do Loreto, na Índia, ele foi conquistar uma jovem monja de 1,55 m de altura, descendência albanesa, que ali vivia acomodada naquele convento, ensinando inglês para as outras monjas, e imaginava ser uma servidora de Jesus, até que pela primeira vez ela teve a oportunidade de deixar o convento para fazer experiência litúrgica em Calcutá, e ela vai conhecer finalmente a Índia. Primeiro os grandes prédios, porque a Índia foi uma colônia do Império Britânico e possui alguns prédios ingleses ali construídos, mas ela foi para a periferia, e na periferia ela vê a desnutrição, o analfabetismo, a dor, a miséria. Ela tem contato com aqueles corpos com lepra, que eram atirados para fora da casa, porque a lepra, uma doença bíblica, morféia, era incurável à época, extremamente contagiosa, e aqueles que tinham um familiar com lepra, teriam que colocar para fora da casa, e essas pessoas eram levadas aos lixões, iam morrendo paulatinamente, através de muita dor e sofrimento, apodrecendo em vida. E ela viu tudo aquilo e tomou um choque. Ela não era uma servidora do Cristo, com tanta dor na terra, o que ela estava fazendo para cá? E ela volta para Loreto, para o convento. Quando ela chega, ela está transformada. Aquela semente que estava em germe eclodiu. O impacto, o choque. Ela abre o portão do convento e vê ali a cruz, onde está Jesus. Ela já tinha visto aquela cruz inúmeras vezes, era uma cruz que sempre esteve ali, e tinha uma pequena inscrição, uma placa aos pés: tenho sede. Já tinha lido aquilo inúmeras vezes, mas agora era diferente. E ela olha, e ela lê: tenho sede. Há 2000 anos, quando ele deu esse grito, colocaram uma esponja com vinagre para amargar ainda mais suas dores. Há 2000 anos Jesus tem sede de amor, e o que eu tenho feito para aplacar essa sede? Ela entra no monastério, vai até os seus superiores e diz: desejo abandonar a ordem, sem abandonar os votos, castidade, humildade e pobreza, porque desejo servir Jesus em Calcutá. E ela vai para Calcutá. Uma monja com a saúde debilitada, com problemas respiratórios, ela passa a ir para a periferia, ela olha aquelas crianças, era preciso dar educação, a educação transforma o mundo, é o que acreditava Allan Kardec, somente a educação transforma o mundo, é o que acreditava Jesus Cristo quando disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da ignorância, dos grilhões que nos prende à ignorância, da inverdade. E ela tenta levar um pouco de conhecimento para aquelas crianças, mas não tem lápis, não tem caderno, não tem dinheiro, não tem material, mas ela tem o Cristo. E ela então, embaixo de uma grande árvore, reúne aquelas crianças, e com um pedaço de galho ela passa a escrever no chão as letras para alfabetizar os meninos. Apagava com os pés, escrevia com o galho, apagava, ensinava, alfabetizava. Ela foi para os lixões e começou a arrastar aqueles corpos imensos para um galpão abandonado, onde ela mesma passou a limpá-los, oferecer água. E muitos diziam: o que pode você, uma simples monja, tão doente, com 1,55 m, tão frágil, fazer por todos esses homens? E ela dizia: uma monja como eu, com 1,55 m, tão frágil, nada pode. Mas essa mesma monja com Jesus, tudo eu posso. Ela descobriu Jesus e contagiou, porque outros passaram a acreditar, e pessoas foram chegando, e o trabalho foi aumentando, e ela montou uma instituição memorável, enquanto todos diziam: mas eles vão morrer. Mas irão morrer com dignidade.
Porque enquanto todos nós buscamos viver melhor, eu desejo dar a esses nossos irmãos um lugar melhor para morrer. Qual é a sua religião, Madre Teresa? É o amor. Porque aprendeu com Jesus: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Foi homenageada. Certo dia, um grupo da CNN norte-americana foi fazer uma reportagem. Queriam conhecer aquela pequena gigante que estava fazendo um trabalho memorável. O repórter com o cinegrafista se aproximam para gravar o dia a dia. Ela aceitou, sabia que toda aquela exposição poderia trazer recursos para a sua obra, porque a caridade contagia, é necessário mostrá-la para que mais pessoas possam ajudar. E naquela ocasião, quando aqueles dois se aproximaram para filmar ela dando banho em um leproso, instintivamente eles se afastaram, colocaram a mão no nariz e um deles disse: Madre, eu não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. E ela olha e sorri suavemente e disse: nem eu, meu filho, porque só se dá banho em um leproso por muito amor. Ela soube amar. Foi homenageada em Oslo com o Prêmio Nobel da Paz. Sabia que os prêmios são transitórios, que as homenagens ficam por aqui, mas sabia da necessidade da exposição e foi para fazer o seu trabalho crescer ainda mais. Quando voltou, foi reunida ali em Roma para ser sabatinada por repórteres do mundo todo. E um deles em especial, que não desejava homenageá-la e nem questioná-la, mas puxá-la para baixo. É sempre assim. Quando nós não conseguimos ascender moralmente, desejamos puxar aquele que estava em cima para baixo, para ficar no mesmo nível. E quando lhe foi dado a palavra, esse repórter disse: irmã, a senhora sabe que esse prêmio que ganhou, por esse trabalho que realizou, em verdade é simbólico, porque o trabalho que realiza não resolve o problema da Índia. O trabalho que a senhora tem feito é muito pequeno, perto dos problemas que nós temos lá. Esse trabalho não representa mais do que uma gota no oceano, a senhora não sabe, madre? E ela, que aprendeu com Jesus, sem se perturbar, sorriu e disse: ah, meu filho, como eu sei que o que eu faço é muito pouco, meu filho. Como eu desejava fazer muito mais. Como eu tenho essa consciência de que tudo que eu faço não representa mais do que uma gota no oceano. Mas tenho consciência também, meu filho, que esse grande oceano seria menor se lhe faltasse essa gota. Madre Teresa de Calcutá: é necessário amar, disse ela, amar até doer e continuar amando, porque aprendeu com Jesus o significado do amor. Mas Jesus é incomparável. E aqui no Brasil, ele faria um dos seus grandes apóstolos. Aqui numa cidade dessas tantas perdidas no Rincão Mineiro, em Pedro Leopoldo, ele convocaria um dos seus mais notáveis discípulos. Um menino pobre, filho de um vendedor de bilhetes, que com 4 anos e meio ficou órfão de mãe. Mas com 4 anos ele mesmo afirmou: minha mãe, muito humilde, Dona Maria João de Deus, me chamava para orar a Jesus. Eu juntava as mãozinhas e fazia o Pai Nosso. E ela me ensinou com 4 anos de idade. Aos 4 anos e meio ela parte para o mundo espiritual. Ele é levado para viver com sua madrinha. A tortura, a dor, as surras intermináveis, as garfadas no baixo ventre não fizeram com que ele se perdesse, porque a sua mãe lhe aparecia e dizia: meu filho, acredita em Jesus, confia, tudo o que passa hoje será de grande valia para o seu futuro. Ele estava sendo trabalhado na dor, porque ele seria aquele que resolveria a dor alheia. Ele precisava entender a dor dentro dele para compreender a dor daqueles que viriam até ele. E ele vai se tornando uma das mais notáveis pontes luminíferas, ligando as criaturas da terra ao mundo espiritual. Mais de 450 obras que nos deixou um legado incomparável de riqueza e que nós não demos nem 10% delas. E muitas vezes ainda questionamos: quando Chico nos trará uma mensagem?
se fosse necessário ainda mais. E ele segue com a sua saga, confiando em Jesus, passando por problemas intermináveis de saúde, de perseguições. E certo dia, saudosa apresentadora, já no mundo espiritual, Hebe Camargo, fez uma entrevista a Chico Xavier. Com ela estava Nair Belo, outra atriz, que havia recebido uma carta do filho que desencarnou num acidente. E Hebe Camargo, entre outras perguntas, resolveu perguntar a Chico: Chico, eu sei que você confia muito em Jesus e que Ele representa muito na sua vida. Eu queria que você nos falasse para você qual a força da palavra Jesus. E Chico disse: eu vou responder-lhe com uma breve história. E narrou a história que no ano de 1953, quando ele ainda morava na cidade de Pedro Leopoldo, ele conheceu Dona Laura. Ele fazia costumeiramente, todos os sábados, visita a um grupo de pessoas necessitadas, doentes, onde ele levava o alimento, uma prece, um passe, o evangelho. E dentre esse grupo ele conheceu Dona Laura. Dona Laura tinha uma irmã que já estava com mais de 40 anos, que nasceu perfeita, mas que durante a vida foi ficando doente, tornando-se hemiplégica, presa a uma cama e muda com o passar do tempo. Então Chico passou a visitá-la, como fazia com um grupo de amigos, todos os sábados. E todas as vezes que Chico ia lá, ela não falava, mas se emocionava, gesticulava, fazia expressões de alegria. Ele levava um bolo, conversava com Valéria, e todas as vezes Chico dizia: minha filha, minha filha, eu sei que um dia você já falou, e eu queria tanto ouvir da sua boca a palavra Jesus. Jesus tem tanta força, fale Jesus, minha filha. E ela tentava, a língua enrolava, não conseguia. E assim foi, os anos se passaram. Era agora o ano de 1959, fazia 6 anos que que Chico a conhecia e a visitava. E naquela ocasião, Dona Laura mandou chamar Chico. Valéria estava muito doente, a febre de 40 graus, a pneumonia, e Chico foi, chegou lá, levou um pedaço de bolo, mas ela nem deu atenção, ela estava muito febril, e Chico ficou tão nervoso, olhando ela daquela forma, e resolveu dizer: minha filha, eu sei que você já tentou tantas vezes falar o nome de Jesus, mas pensa, minha filha, Jesus caminhou na terra, ajudou tantos, levantou tantos caídos, trouxe luz para tantos cegos. Pensa, minha filha, que Jesus está na sua frente agora e que você pode falar com Ele. Pensa em Jesus e fala: Jesus, Jesus, minha filha. E Valéria começou a esboçar uma fala, uma palavra, e de repente, com esforço hercúleo, ela diz: Jesus, Jesus. Valéria, Dona Laura, venha ver, Dona Laura. Ela falou Jesus. Que emoção. Ela falou Jesus. Eu tenho certeza, Dona Laura, ela será curada. Ela falou Jesus, fale novamente. E ela dizia Jesus. E ele ficou tão feliz. Mas na manhã seguinte veio a notícia: Valéria deixou o corpo. Em verdade, ela foi curada, porque a doença ficou no corpo. Ela se libertou do processo expiatório, voltou para o mundo espiritual. E os anos se passaram pesadamente. Chico agora estava no ano de 1976 em Uberaba. Havia tido um problema de coração muito sério. E porque ele era uma celebridade, alguém muito conhecido, se ficasse no hospital, poderia gerar algum tumulto. E os médicos pediram para que ele ficasse internado no próprio quartinho humilde. Uma enfermeira ficaria na porta, impedindo que qualquer pessoa entrasse. Descanso, repouso absoluto. E ele avisou a enfermeira: se ouvir eu conversar, não se assuste. São os espíritos que me visitam, eles não seguem essas regras. E assim estava ali Chico, no seu quartinho humilde, com fortes dores no peito, até que um dia entrou uma jovem, muito linda, de cabelos longos, de pele morena, e disse: Chico, que saudade de você, meu amigo. E ele olhou a jovem e não a conheceu. Era uma jovem tão linda. E ele perguntou: mas me desculpe, minha irmã, eu não estou conhecendo você. Sou sua amiga de Pedro Leopoldo.
Eu tenho tantas amigas lá, mas eu não consigo, a minha memória está meio estragada pela doença. Você poderia dizer o nome da sua mãe ou o seu sobrenome? O seu nome não, você vai ter que adivinhar, Chico. Mas eu não posso fazer esforço pela minha situação. Então eu vou dizer uma só palavra e você vai saber quem eu sou. Então fale, minha filha, fale. Jesus. Valéria, você, minha filha, é você, como você está linda. Eu não mereço. Merece, Chico, porque durante 6 anos da minha vida, você me visitou. Durante 6 anos, você me levou à força que tem o nome de Jesus. Você me ensinou a fé nesse que é o nosso irmão maior, que é a força que nos sustenta. E hoje eu venho dizer, confia em Jesus, tem fé em Jesus. Colocou as mãos sobre o peito de Chico, aplicou-lhe um passe, as dores desapareceram e ele continuou o seu trabalho na terra. Desejo morrer o dia em que todos estiverem felizes, porque não tenho direito de entristecer o dia dos meus irmãos. E no dia 30 de junho do ano de 2002, depois que o Brasil sagrou-se pentacampeão, e ele passou o dia todo no seu quartinho humilde, ladeado por alguns amigos, pelo médico, ele às 7h30 da noite abre os olhos e pergunta: o Brasil ganhou, Chico, é penta. Pai nosso que estás nos céus. E fechou os olhos, suavemente, como viveu no mundo, como uma borboleta luminosa que deixa o casulo para planar no infinito em direção a Jesus, aquele que o conquistou. Esse Jesus que nós evocamos na noite de hoje, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, que não coube na história, mas que se tornou a própria história de todas as vidas de nossas vidas, chamando-nos à transformação moral. Esse homem Jesus, que amava as crianças, que atendia aos idosos, que socorria os corações mais equivocados com todo amor e ternura, é o ideal mais fulgurante de toda a humanidade e que um dia estará presente no coração de todos nós. Dia virá e já podemos anunciar a alvorada desse novo dia que virá, onde todos nós daremos as mãos, eliminaremos as nossas diferenças, aceitaremos as nossas afinidades e juntos todos cantaremos um hino em homenagem a esse Jesus que nos chama a todos na acústica da alma: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei o descanso para as vossas almas, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim todos vós que tem fome de amor, eu sou o pão da vida, aquele que provar de mim será saciado. Mas vinde a mim todos vós que estão na escuridão, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais estará em trevas. Vinde a mim, disse Jesus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Coração, meu.